Bem-vindo, Futuro Militar, a mais uma aula do projeto Futuro Militar aqui do canal Física Total. Eu sou o professor Ives Urquiza e convido você que ainda não está inscrito, você que ainda não está inscrita, a inscrever-se. Estando inscrito, você vai ser comunicado sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. E aí, você lembra de vir para cá e dividir comigo alguns momentos para a sua preparação ficar mais completa. Na aula de hoje, teremos colisões. Acompanhe aqui. Quando a gente tem uma colisão, Futuro Militar, essa colisão ela pode ser classificada de duas maneiras. A colisão pode ser chamada de colisão elástica ou pode ser chamada de colisão inelástica. Para que haja colisão, é preciso que os corpos entrem em contato. E aí, se após o contato os corpos não se separam, se os corpos permanecem juntos, essa colisão é chamada de colisão inelástica. Dando uma olhada nas questões dos últimos anos, a gente percebe que as colisões inelásticas foram muito mais presentes na prova. Então, muita atenção na colisão inelástica, a velocidade de afastamento após a colisão, a velocidade de afastamento é igual a zero, ou seja, os corpos permanecem juntos depois da colisão. Quando a colisão é uma colisão elástica, a gente pode classificar a colisão de duas maneiras. A colisão pode ser parcialmente elástica, quando parte da energia cinética que os corpos possuíam antes da colisão é perdida, quando você diminui a energia cinética. A colisão é chamada de parcialmente elástica, quando durante a colisão parte da energia cinética se perde. Na parcialmente elástica, a energia cinética depois da colisão é menor que a energia cinética antes da colisão. Atenção com isso. Quando a colisão é dita perfeitamente elástica, atenção, toda a energia cinética é conservada. Se a energia se conserva, atenção, se a energia cinética se conserva, eu tenho uma colisão que é perfeitamente elástica. Neste caso, a energia cinética depois da colisão é igual à energia cinética antes da colisão. Bateu, separou, é elástico. Se conservou a energia, se a energia cinética depois é igual a antes, é perfeitamente elástico. Se não conserva a energia, aí é parcialmente elástico. E aí você deve estar me perguntando, Ives, e na colisão inelástica tem a conservação da energia? Não, Futuro Militar, não tem. Pelo contrário, a energia cinética depois da colisão é bem menor que a energia cinética antes da colisão. Na colisão inelástica eu tenho o máximo de perda de energia. Muita atenção com isso. Na perfeitamente elástica eu conservo a energia, na parcialmente elástica eu perco energia e na inelástica eu perco ainda mais energia. Agora, uma outra coisa que é muito importante é que durante as colisões, sejam elas elásticas ou inelásticas, a quantidade de movimento, o momento linear depois é igual à quantidade de movimento, ao momento linear antes. Total antes igual a total depois. Muita atenção, porque essa informação é decisiva para resolver a maior parte das questões. Quando você tem uma colisão que não tem a ação de forças externas, que as forças que atuam são apenas as forças durante o próprio contato, a quantidade total de movimento depois da colisão do sistema é igual à quantidade total de movimento do sistema antes da colisão. Q total antes igual a Q total depois. Na colisão, se há perda de energia, ou eu tenho uma colisão inelástica quando os corpos estão juntos no final, ou uma colisão elástica quando os corpos estão separados.
Se separa, é elástica. Se não separa, é inelástico. Quando separa, se perde energia, é parcialmente. Se não perde, se conserva a energia, é perfeitamente elástico. Ok? Vamos agora resolver alguns exemplos e ver como aplicar isso na prática. Segue com o vídeo. Um patinador desliza sobre uma pista de gelo com velocidade constante de módulo igual a 15 metros por segundo e choca-se com uma patinadora de massa idêntica à sua e inicialmente em repouso. Sabe-se que o choque foi unidimensional e perfeitamente inelástico. O módulo da velocidade com que o conjunto dos dois patinadores passa a se mover imediatamente após a colisão, em metros por segundo, será. Olha aí, futuro militar, uma questão típica de colisão inelástica, em que você tem antes e depois. Veja que antes você tem um patinador em movimento e uma patinadora em repouso. E depois você tem os dois patinadores em movimento. Antes, você tem aqui um corpo 1 representado por essa bolinha e um corpo 2 representado por essa bolinha aqui também. Aqui eu tenho o corpo 1, aqui eu tenho o corpo 2. Na questão diz que o corpo 1 está em movimento e com velocidade 15 metros por segundo, e que antes da colisão o corpo 2 está parado. Depois da colisão, o corpo 1 e o corpo 2 passam a moverem-se juntos. Atenção, colisão perfeitamente inelástica. Os dois corpos passam a ter a mesma velocidade. Como eu não sei que velocidade é essa, vou chamar de x, e é exatamente esse x que eu quero descobrir. Como o movimento vai ser todo para o mesmo lado, eu vou colocar aqui a nossa orientação para a trajetória e para o movimento, vou colocar para a direita. Tudo que está para a direita eu vou considerar positivo, o que está para a esquerda negativo. A quantidade de movimento antes vai ser igual a massa 1 vezes a velocidade 1, mais a quantidade de movimento 2, que é massa 2 vezes a velocidade 2. E isso é igual à quantidade de movimento do conjunto depois. As massas aqui estão unidas, então eu tenho M1 mais M2, e tudo isso multiplicando a velocidade, que é o que eu quero descobrir, chamei de x. Importante, ele disse que a massa 1 é igual à massa 2. Vou chamar cada uma dessas massas por m simplesmente. Aí eu tenho m vezes a velocidade 1, que é 15, mais a massa 2 é m também. Só que como 2 está parado antes, v é 0 e massa vezes 0 dá igual a 0. Depois eu tenho massa 1 mais massa 2, m mais m. m mais m dá 2 vezes m, e isso é igual a x. Eu fico então que 15 vezes m é igual a 2 vezes m vezes x. Perceba que m aparece multiplicando nos dois termos da equação. Então eu posso simplificar aqui o valor de m, não faz diferença quanto ele vale. E o valor de x, que é a velocidade que eu estou procurando, se 2 passa multiplicando aqui, eu posso ter 15 dividido por 2 no outro membro. E aí, o valor de x, que é a velocidade após a colisão, é 7,5 metros por segundo. Alternativa correta, letra C, C de cavalaria. Um abraço aí para a futura cavalaria brasileira. Vamos juntos, acompanhe as próximas questões. Duas partículas de massas iguais movem-se sobre um plano horizontal com superfície totalmente lisa em trajetórias perpendiculares entre si, com velocidades também iguais de módulo 20 raiz quadrada de 2 metros por segundo. Em determinado instante, ocorre uma colisão e passam a se movimentar juntas. A velocidade das partículas após a colisão em metros por segundo é
de... Olha aí, futuro militar, mais uma questão de colisão. De novo, uma colisão inelástica. Só que, atenção, nesta questão nós estamos trabalhando em duas dimensões e é preciso ter cuidado nesse caso. Vou fazer aqui uma pequena representação antes da gente resolver. Ele diz que tem um corpo que está se deslocando aqui num plano e um segundo corpo que se desloca no mesmo plano perpendicularmente ao primeiro. Então imagina que olhando de cima você tem dois corpos e esses corpos têm cada um mesma velocidade em módulo, porque velocidade é uma grandeza vetorial e se você tem direções diferentes, tem velocidades diferentes. Esses dois vão se encontrar aqui, ó, vão colidir e após a colisão eles vão se deslocar juntos. E a pergunta é: depois da colisão, com que velocidade eles se deslocam? Antes da colisão, eles tinham a mesma velocidade em módulo. Diz na questão que essa velocidade era 20 raiz quadrada de 2 metros por segundo. Tanto aqui quanto aqui, eu tenho 20 raiz quadrada de 2 metros por segundo. Após a colisão, não sei quanto é, vou chamar aqui de x. Diz na questão que os dois têm mesma massa. Então, vou chamar esse aqui de massa m, vou chamar esse aqui de massa m. Logo, depois da colisão, eu vou ter massa 2m em movimento. Lembrando, se eu tenho uma colisão, a quantidade de movimento do conjunto antes é igual à quantidade de movimento do conjunto depois, sempre que só agirem forças internas do sistema. Quando não tiver atrito, não tiver resistência do ar, não tiver uma força externa agindo sobre os corpos. E é exatamente isso que acontece aqui. E aí, neste caso, em vermelho para destacar, eu tenho uma quantidade de movimento que vale m vezes v, aqui em módulo, perpendicular com outra quantidade de movimento que também vale m vezes v. Para determinar a resultante, se você não está lembrado de soma de vetores, recomendo dar uma olhada lá no nosso vídeo 7, na aula 7. Quando você tem dois vetores perpendiculares, é por aqui, ó, pela diagonal, que você vai encontrar a resultante desses dois vetores. Neste caso, a quantidade de movimento total antes da colisão ao quadrado é igual a m vezes v ao quadrado mais m vezes v ao quadrado. Eu chamei v e v, já que as duas velocidades têm mesmo módulo. Calculando a quantidade total antes, ela ao quadrado vai ser igual a 2 vezes, já que são iguais, m vezes v ao quadrado. Como eu tenho quadrado nos dois lados, eu posso aqui, ó, calcular tirando a raiz quadrada. Atenção a isso, eu tenho que a quantidade total antes da colisão é igual m vezes v ao quadrado, sai da raiz, eu fico com m vezes v. O 2 continua dentro da raiz quadrada. Eu sei quem é v, então eu tenho como calcular quanto vale a quantidade total antes da colisão. É m vezes 20 raiz quadrada de 2, que é a velocidade v, vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Logo, eu tenho m vezes 20 vezes 2 e aqui no cantinho eu tenho que a quantidade total antes da colisão é m vezes 20 vezes 2, 40 vezes m. Esse o valor da quantidade de movimento antes da colisão. O módulo da quantidade de movimento antes da colisão vale 40 vezes m. Eu sei que quando acontece uma colisão, a gente já conversou sobre isso aqui no vídeo,
quando acontece uma colisão, a gente tem que a quantidade de movimento se conserva. Então, Q depois da colisão é igual a Q antes da colisão. Depois da colisão, eu tenho as duas massas juntas com uma velocidade de módulo V. Então, eu posso escrever 2 vezes a massa m, já que são duas massas iguais, vezes a velocidade x, isso igual à quantidade antes que a gente calculou aqui, ó, 40 vezes m. Como eu tenho m nos dois membros da equação, eu posso simplificar sem problemas, e ao fazer isso, eu tenho que 2 vezes x é igual a 40. Logo, x, que é a velocidade depois da colisão, é 40 dividido por 2, que vale 20 metros por segundo. A alternativa correta, letra A. A de avante, tropa. O Brasil conta com você. Vamos juntos. Segue com o vídeo. Uma mola ideal de constante elástica K, 256 newtons por metro, está presa a um anteparo fixo e é comprimida de 0,5 metros contra ele por um bloco A de massa 2 kg. O bloco A não está preso à mola e se apoia sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Soltando-se a mola, esta empurra o bloco ao longo da superfície até perderem o contato entre si. O bloco prossegue deslizando até realizar um choque perfeitamente inelástico com um bloco B de massa 2 kg, inicialmente em repouso, conforme a figura abaixo. Desprezando todas as forças dissipativas, pode-se afirmar que a velocidade final dos dois blocos será de... Olha aí, futuro militar, essa questão exige um pouquinho mais de atenção, porque ela tem que ser resolvida dividindo em duas partes. A gente tem que ver o que acontece antes. Antes, no problema, fala de uma mola e essa mola empurra um corpo. Então, muita atenção com isso, já que antes a gente vai discutir o que acontece com a energia na mola. Se você não está lembrado, convido você a dar uma olhada nos vídeos anteriores. A gente discutiu aqui trabalho, potência e rendimento no vídeo 1 e também discutiu aqui energia mecânica, sistemas conservativos e dissipativos no vídeo 2. Dá uma olhada aí na lista porque com certeza pode te ajudar. Veja que na situação do problema antes, eu tenho uma mola que essa mola está comprimida. Logo, essa mola comprimida acumula energia do tipo potencial elástica. E essa energia potencial elástica se transforma em energia cinética, impulsionando o corpo que, não estando preso à mola, se desprende da mola e sai da mola com uma certa velocidade, que eu não sei qual é, e que vou chamar de velocidade V. Antes, a mola estava comprimida e o corpo estava em repouso. Por isso, a energia mecânica inicial, que é a soma da energia cinética mais a energia potencial, se resume apenas à energia potencial da mola. Já que está em repouso, a energia cinética aqui é igual a 0. Logo, eu posso dizer que a energia mecânica no início é igual à energia potencial da mola, que é constante, vezes deformação ao quadrado, dividido por 2. Depois que o corpo é liberado, a energia potencial acumulada na mola é transferida para o corpo na forma de energia cinética. Por isso, a energia mecânica no final desse processo é a soma da energia cinética com a energia potencial. A energia potencial que passa a ser 0, porque a mola agora deixa de estar comprimida. Quando você substitui, você encontra aqui que a energia mecânica final vai ser igual à massa do corpo vezes a velocidade que ele adquire ao quadrado sobre 2.
como é livre da ação de forças de resistência e de forças de atrito, já que ele diz na questão para desconsiderar quaisquer forças de resistência ou de atrito, ele diz que é livre de forças dissipativas, eu posso igualar kx ao quadrado sobre 2 e dizer que isso é o mesmo que m vezes v ao quadrado sobre 2. Perceba que dos dois lados da igualdade eu tenho sobre 2, eu posso simplificar. E aqui, já que o que eu quero é o valor de V, a massa M está multiplicando, vai para o outro membro dividindo, V está ao quadrado, vira raiz quadrada. Então, aqui embaixo eu tenho que V é igual a K vezes x ao quadrado dividido por M. Como x está ao quadrado, eu posso fazer x que multiplica a raiz quadrada de k sobre m. Na questão, o valor de k é dado, na questão, o valor de x é dado, na questão, o valor de m é dado. Então, eu sei quanto vale esta velocidade com que o corpo se desprende da mola. Reserva essa informação, vai já ser útil. Bora para a segunda parte do problema. Na segunda parte do problema, a gente tem uma colisão. E aí, para mudar aqui a cor, para não misturar na hora de você anotar, vem aqui o vermelhinho. Depois eu tenho uma colisão. Essa colisão é uma colisão entre dois corpos de mesma massa. Ele diz no texto que as massas são iguais e é uma colisão inelástica. Aí é fácil, a gente já viu. Quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento antes. Depois, os dois corpos, m mais m, vão permanecer juntos e com a mesma velocidade, que é o que eu quero descobrir. Vou chamar de x. Antes, apenas um dos corpos de massa m tinha a velocidade que a gente chamou de v. Essa velocidade v está aqui, ó. Logo, esse x, atenção, só uma coisa, fera, atenção, eu estou usando x na deformação aqui, ó, para não confundir, eu vou chamar de velocidade x, só para não confundir. E aí eu vou ter então que 2 vezes m vezes a velocidade x que eu estou procurando é igual a m vezes v. O valor de m não faz diferença, eu posso aqui simplificar dos dois lados e vou encontrar então que a velocidade que eu estou procurando, que eu chamei de Vx, o 2 está multiplicando, passa dividindo, é igual a V sobre 2. Olha agora, V está aqui, vou substituir, Vx vai ser então V, que é x, que multiplica a raiz quadrada de k sobre m, tudo isso dividido por 2. Aqui no cantinho, a gente está chegando no finalzinho do papel, vou dar uma apertadinha, a velocidade x vai ser igual. Substituindo o valor da deformação que ele dá no problema, 0,5. Isso dividido por 2, vezes raiz quadrada do valor da constante, que é 256. Tudo isso dividido pela massa, que é igual a 2. Quando você faz essa conta, 256 dividido por 2 dá 128. A raiz quadrada de 128 é 8 vezes raiz quadrada de 2. 0,5 dividido por 2 dá 0,25. E ao fazer a multiplicação, 0,25 vezes 8, que multiplica a raiz quadrada de 2, você vai encontrar 2 vezes a raiz quadrada de 2 metros por segundo. Se você sentiu dificuldade nessa última conta, faça com calma, separe aí os dados, faça no papel. E se ainda assim você sentir dificuldade, coloque aí nos comentários que eu dou um jeito de tirar a sua dúvida. A partir daqui é só fazer as continhas com cuidado. Faz a divisão, tira a raiz quadrada e multiplica por essa fração. Ok? A alternativa correta é a letra B, B de Brasil. E aí, futuro militar,
Tranquilo? Conseguiu entender direitinho as dicas? Gostou das explicações? Se você chegou até aqui, acredito que sim. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, ainda não está inscrita no canal, eu convido você a fazer isso. Dá um toque aí na tela, é rapidinho. É importante que você esteja inscrito, porque sempre que um novo vídeo for postado, você é avisado antes. E aí você lembra de vir aqui no canal e acompanhar todos os vídeos que são importantes para você. Vamos juntos, esse ano é um ano importante, o Brasil conta com você. Lembre que você pode.